Muito bem, então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, mais um vídeo falando sobre copywriting na prática, estruturas de copy, estruturas de conteúdo, como é que você produz conteúdo para vender todos os dias e principalmente qualquer estrutura por trás desse tipo de estratégia. Hoje eu vou compartilhar com vocês, olha só, quase que em tempo real, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz ontem. Ó, esse vídeo aqui, ó, liberei ontem. Tá, ontem, dia 10 de janeiro, hoje é 11 de janeiro, eu tô gravando esse vídeo 10 horas da manhã, pouco mais, um pouco menos de 24 horas que eu liberei esse vídeo aqui, ó, reconstruindo uma agência de marketing digital, um vídeo de 32 minutos mais ou menos. No final do vídeo eu levei para essa aplicação aqui, ó, um produto de R$ 5.000 à vista, 6.000 parcelado, e mostrando aqui também as aplicações que foram chegando através desse vídeo. O que eu quero que você preste atenção de cara? Eu vou falar sobre a estrutura desse vídeo, o propósito desse vídeo, como que eu crio uma copy para vender produtos de alto valor. Quero que você preste atenção nisso, mas eu quero que você olhe para isso aqui, ó. Eu estou falando de pouco menos de 700 views, 3 aplicações para um produto de R$ 5.000. Vamos imaginar a nossa taxa de conversão nas aplicações, ela é absurdamente alta, mas você precisa entender o contexto. Por quê? Essa pessoa que preencheu a aplicação, vamos pegar essas 3 aplicações aqui, são pessoas que estão dizendo o seguinte: olha, eu quero comprar um produto de R$ 5.000. Então, se você olhar aqui, ó, a pessoa está dizendo, ó, à vista, com 5.000 de desconto ou parcelado em 12 vezes. Então, é uma pessoa que saiu do local dela, saiu do contexto que ela estava e falou assim, ó, eu tenho interesse nesse programa. Então, por mais que não necessariamente ela compre esse programa especificamente, nós temos um mix de outros produtos. E aí, então, dificilmente não sai alguma venda aqui. Então, eu sempre considero aplicações para ticket de alto valor como, no mínimo, uma venda de um outro programa. Mas a nossa taxa de conversão para programas como esse aqui, principalmente o Expert Online, é muito alta. Mas eu vou ser bem pessimista. Eu vou falar que, beleza, vai fazer apenas uma venda. Então, estou falando aqui que um vídeo de menos de 700 views gerou uma venda aí de R$ 5.000, nada mal. Mas já existem casos que com um vídeo com menos de 1.000 views nós geramos aí R$ 15.000 em vendas. Como eu falei, eu vendo por e-mails, a gente tem as campanhas, a gente tem as nossas ações, mas eu estou mostrando aqui apenas um dos canais de vendas que hoje nós utilizamos, que é o YouTube. A gente também tem outras ações rolando nas mídias sociais, então no Instagram também tem outras ações rolando, mas eu tô falando especificamente do YouTube. E o meu objetivo aqui não é só falar de YouTube, de mídias sociais, mas para você prestar atenção no propósito de cada uma das coisas. Quando você começa a reunir várias ações interligadas para o teu negócio, você começa a gerar muito mais resultados. Então, estou mostrando aqui em tempo real esses bastidores, ó. Fiz um vídeo. Esse vídeo levou para a aplicação, já está gerando aplicações, a minha equipe já está conversando com essas pessoas e, obviamente, a tendência é que aí com 2, 3 dias, até uma semana, a vida útil, geralmente, desses vídeos que eu faço, de mais ou menos uma semana, mas para chegar ao grande número de aplicação. Mas tem vídeos que geram aplicações há mais de um ano para mim. Então tem vídeos que continuam gerando aplicações mesmo depois de um ano, porque são termos orgânicos que as pessoas acabam chegando num segundo momento. Então, assim, isso continua como um ponto de conversão. Mas o que eu quero que você preste atenção é que, nesse contexto aqui específico, esse vídeo teve o poder de gerar ali as primeiras aplicações e eu acredito que as primeiras vendas já vão acontecer ainda hoje, mas mesmo assim depois as vendas vão continuar acontecendo. Então eu vou falar sobre a estrutura desse vídeo e eu vou falar também sobre como é que você pode colocar isso na tua rotina. Eu sempre falo para você prestar atenção quando a gente fala sobre estrutura de copy, porque além de você pensar na copy, você precisa pensar no contexto. Então, assim, se você vai escrever uma copy sem pensar no contexto, quando eu falo contexto, é a campanha, aquilo que você vai oferecer, é para onde você vai levar as pessoas, você tem que prestar atenção em todo o cenário. Porque senão você só faz uma carta de vendas que, beleza, ela é boa, mas ela não tá ali dentro do contexto ideal para que as pessoas possam realmente comprar. Então, nesse contexto aqui que eu estou apresentando, que eu coloco essa carta de vendas, no movimento que eu vou fazer, eu acabo conduzindo as pessoas para um próximo passo, eu acabo levando as pessoas para avançar. Então, assim, quando eu falo sobre você vender todos os dias, não se engane. Existem ações que você precisa fazer todos os dias. E eu venho batendo nessa tecla para compartilhar com vocês um pouco desses bastidores. Nos últimos 3, 4 anos, eu mal usei mídias sociais. Eu pouco usava as mídias sociais, porque a nossa grande especialidade sempre foi
construir listas de e-mails, mandar e-mail e vender. Opa, as mídias sociais, elas não tinham papel importante pra gente, porque, cara, eu mando e-mail, pra que eu vou ficar gravando vídeo, pra que eu vou ficar produzindo conteúdo? Mas o mais importante disso, talvez amanhã eu pare de fazer vídeo, por uma razão bem simples. Há 2, 3 anos, muita gente estava produzindo conteúdo, muita gente estava colocando vídeos pra rodar. Então, quando tem muita gente fazendo, é mais difícil você chegar e fazer uma ação como essa. Então, como estava muita gente nas mídias sociais, eu me concentrei no e-mail, me concentrei na lista, me concentrei no conteúdo específico. Mas agora, como muita gente desistiu de produzir conteúdo, ou muita gente começou a reaproveitar muito conteúdo, eu vejo como uma oportunidade de chegar e falar assim, opa, agora tá aberta uma brecha para eu chegar, bater um papo com a galera de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira mais avançada, e eu sei que isso vai gerar resultados. E por que eu tô batendo nessa tecla de poucas views? Porque, gente, existem conteúdos que dão views e existem conteúdos que não vão dar muitas views. Existe um tipo de título que vai gerar cliques, existem títulos que vão segmentar as pessoas. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que eu prefiro segmentar. Então vamos colocar aqui. Eu não vou abrir mapa mental porque eu vou explicar mapa mental para vocês. Então eu vou colocar assim, ó, promessa. Mas antes da promessa, eu vou falar de segmentação. Aí algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Nathanael, cara, se você fizesse uns títulos assim, assim, assado, e eu faço algumas dessas ações para testar, para experimentar, mas hoje eu me concentro muito mais em segmentar. Então eu prefiro títulos que eles sejam extremamente específicos, alguns até boring, até chatos, porque eu quero segmentar, eu não quero despertar curiosos. Então eu quero afastar os curiosos. Então para afastar os curiosos, eu coloco títulos bem específicos. Eu não coloco coisas que... Eu não vou usar estratégia de clickbaits e tudo mais. Tem gente que consegue usar isso com muita qualidade. E como eu falo, existem alguns vídeos que eu vou até fazer isso. Então tem vídeos, por exemplo, que eu coloquei... Deixa eu colocar aqui, mostrar aqui pra vocês, ó. E eu testo, tá, gente? Eu testo. Eu vou acompanhando, eu vou visualizando. Mas depende daquilo que vai funcionar pra você. Então assim, ó. Aqui, ó. Tem vídeo que eu coloquei assim... deixa eu ver aqui. Tem vídeo que eu coloquei... eles fizeram 1 milhão. Aqui, ó, eles fizeram 1 milhão de lucro em 100 dias. Então aqui... esse é um tipo de título que chama atenção. Esse é um tipo de título que faz com que as pessoas parem lá e prestem atenção. E falem assim, poxa, eu acho que isso é uma coisa aqui que pode chamar atenção. Eu vou testar, fazer vídeos nesse sentido. Eu vou analisar, fazer experiências como essa. Mas no meu caso, e aí você precisa analisar o seu caso, tá? Cada caso é caso. Eu não tô colocando aqui como verdade absoluta, porque eu tenho colegas que eles vão fazer títulos, eles vão fazer vlogs, eles vão fazer outras linhas, eles têm um resultado bem bacana. Mas você precisa analisar pro seu negócio. No meu caso, eu acho muito mais lucrativo eu ter poucas views e segmentar bem, porque eu vendo ticket de maior valor, do que eu fazer algo que pegue uma quantidade maior de pessoas. Porque eu já experimentei. Quando eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, esse vídeo aqui era para um produto que pode ter muitas pessoas. Aqui não, já é 5 mil reais. É um produto para uma quantidade menor de pessoas. Beleza, gente? Deu para pegar esses bastidores? Se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui abaixo que eu vou tentar responder nos próximos vídeos também. Mas é só para você entender um pouco desse contexto. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, Tana, mas eu quero audiência, eu quero volume. Eu falo, você tem produtos de menor valor para vender em volume? Não, eu quero vender um produto de alto valor. Então você não precisa de volume, você precisa de qualidade. E mesmo as pessoas que acham que precisam de volume, eu sempre pergunto, tudo bem, mas por que você não faz um mix? Você faz vídeos lá que vão dar muita popularidade, que vão dar muitos views, mas faz alguns vídeos também que você segmenta bem para que você possa vender um produto de alto valor ou para você falar com o público certo. Então, hoje, talvez amanhã eu possa pensar em fazer uma coisa diferente, eu possa ter uma ideia, então eu não coloco como uma coisa definitiva, mas hoje eu prefiro afastar os curiosos. Então, os meus conteúdos hoje eles são mais longos, porque eu quero pessoas que queiram educação, não entretenimento, elas querem se profissionalizar, elas querem aprender a estratégia, elas sentam e elas estudam o meu vídeo, elas pegam papel e caneta e estudam o meu vídeo, eu espero que você esteja fazendo isso agora. Então eu não me preocupo com retenção de vídeo, eu não me preocupo com a audiência do vídeo, eu só me preocupo o seguinte, se tiver 100 views e das 100 views, 2 pessoas falarem, putz, isso me ajudou, pra mim já valeu. É óbvio que eu tô falando de me ajudou e também de pessoas que vão comprar, né? Porque eu tenho um negócio, eu quero vender.
Então, eu sempre sou muito transparente com vocês. O meu propósito desse vídeo aqui é te educar? É claro que é, mas obviamente é pra te vender. E até porque eu ensino a vender, então eu posso até falar isso mais aberto ainda. Só que você não pode correr o risco de você se posicionar na internet e quando você vender as pessoas ficarem ofendidas. Porque, nossa, eu sabia que você só queria me vender, etc, 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 etc. Eu não quero só te vender, mas é óbvio que eu quero te vender. E ponto, é isso, é um negócio, é um business, é isso que eu ensino pras pessoas. Enfim, bom, avisos à parte, agora vamos falar um pouquinho dessa estrutura que eu quero que vocês peguem aí esse modelo que eu fiz ontem nesse vídeo. E esse é um modelo que eu posso fazer todos os dias. Dá pra eu gravar vídeo assim todos os dias, contextualizando. É óbvio que eu vou mudar a abordagem, mas esse simples modelo aqui de 1, 2, 3 tópicos, ele é perfeito para você segmentar, engajar e preparar muito bem as pessoas para o momento da tua compra, criar o desejo. Lembrando que o meu objetivo com esse mapa mental foi de gerar aplicações. Então eu queria deixar a pessoa com muito desejo para que ela preencha a aplicação e aí ela converta com a minha equipe. Então vamos falar dessas 3 estruturas. A primeira, né, eu vou falar primeiro da promessa, depois eu vou falar sobre as estruturas. Quando eu falo uma promessa desse tipo de reconstruir, eu tô indo na linha de recomeçar. Então tudo que... Essa palavra recomeçar, existem algumas palavras que despertam uma espécie de alívio nas pessoas. Uma delas é recomeçar, outras é começar do zero, outras é melhorar, outra palavra é alavancar. Então tudo que envolve, como é que você recomeça? Como é que você começa do zero? Como é que você melhora? Como é que você alavanca? Ou como é que você dobra? Todas essas palavras, elas geram apelos, elas geram incentivos emocionais nas pessoas de falar o seguinte: poxa, isso é algo bom pra mim. Só que ao mesmo tempo que essas promessas, elas geram atenção, elas são muito carregadas de desconfiança. Então a pessoa, ela ora, chama atenção, mas ao mesmo tempo ela duvida. É realmente possível começar do zero? Isso é realmente possível? Então é aquela coisa, quanto maior for a tua promessa nesse sentido, mais forte precisa ser a tua argumentação base no começo. Então você precisa que a pessoa chegue ao final e fale o seguinte: putz, é verdade, eu vejo uma possibilidade. Então a promessa, ela precisa se consolidar em uma clara possibilidade. Esse é o objetivo desse vídeo aqui. O objetivo desse vídeo é você conseguir fazer com que as pessoas desconfiadas de uma promessa cheguem ao final do vídeo e falem: putz, cara, isso é uma possibilidade. Eu vejo isso como algo que realmente pode acontecer. Então, quando eu coloco aqui esses pontos pra gente analisar, é isso que eu quero que você preste atenção. Nessa estrutura agora, eu começo com uma promessa, reconstruindo uma agência de marketing digital, novas formas de monetização. Então, quando eu falo de reconstruir, eu pego aquelas pessoas que consideram que o seu resultado hoje não é lá essas coisas e ela pensa: poxa, eu acho que pode melhorar. Ao mesmo tempo, eu pego aquelas pessoas que estão dando os primeiros passos e ela fala: poxa, eu vou começar do jeito certo. Tá? Eu até fiz o meu... se você observar o treinamento que eu fiz, como criar um negócio digital do zero ou dobrar o seu lucro em 2019. Então aqui eu usei 2 dos elementos que eu estou ensinando para vocês. Começar do zero, dobrar. Então esses elementos na promessa, ele é muito poderoso. Só que, mais uma vez, você precisa contextualizar. Todas as vezes que você faz uma promessa que gera muita atenção, ao mesmo tempo você gera muita desconfiança. Então você precisa entregar aquilo que você prometeu. Beleza? Entenderam essa parte? Então vamos lá avançar para falar das 3 partes da estrutura. Então são 3 grandes pilares dessa copy. O primeiro pilar é o do contexto. Contexto faz muita diferença. O cérebro reptiliano, para quem leu o meu livro Não Me Faça Dormir, vai lembrar bem dessa parte. Eu falo o seguinte: o cérebro reptiliano, ele mexe com o nosso instinto de sobrevivência. E o nosso instinto de sobrevivência, os estímulos para o cérebro reptiliano, um deles é a visão de começo, meio e fim. Então, quando você, por exemplo, sabe o contexto geral, a nossa mente se acalma. Então, quando você chega em um ambiente que as pessoas falam: primeiro você vai passar por isso, depois você vai passar por essa sala, depois você vem pra cá. Ok. Mas quando você se sente perdido, pra onde é que eu vou? O nosso instinto de sobrevivência, ele entra em ação.
Então, o cérebro humano, o instinto de sobrevivência, o cérebro reptiliano, ele fica mais tranquilo, mais confiante e mais feliz quando você tem o contexto. Quando você tem a visão geral. Então, o cérebro reptiliano, ele adora a visão geral. Quando você contextualiza as pessoas, coloca elas dentro de um cenário, o cérebro já dá uma acalmada e essa acalmada te gera atenção. Aqui, ó, o objetivo que eu falo, eu vou falar assim, bom, antes de falar, e é muito importante você sempre lembrar pra pessoa o que vai acontecer. Então, ó, antes de falar sobre aí a promessa, eu preciso falar sobre. Todas as vezes que você faz uma antecipação de uma promessa, você relembra aquele mesmo sentimento. Ó, isso aqui vai acontecer. Quem faz muito com isso são os jornais. Os jornais, eles começam dando uma manchete, e aí você fala, e ainda hoje, você vai ver. Ainda nesse programa, você vai ver. E eles deixam pro final, eles ficam te segurando o programa todo, porque você quer ver aquela matéria. Enfim. Mas o ponto aqui na cópia, você não vai fazer como os programas que ficam enrolando. Você vai simplesmente dizer, olha, antes de falar sobre a promessa geral, eu preciso falar sobre isso aqui. E aí é o contexto. E você vai contextualizar as pessoas. E aqui eu falo do contexto das agências de marketing digital. Aqui eu pego e falo o seguinte, olha, agência de marketing digital, qual que é o problema hoje? Então, é muito importante você alinhar o teu discurso. Porque você vai falar com pessoas que têm uma agência, por exemplo, no meu caso eu estou falando com pessoas que têm agência de marketing digital. Eu não quero confrontá-las. Eu quero fazer as pessoas refletir. Então, não confronte. Opa. Convide para refletir. Como é que você não confronta? Olha, esse é um modelo, muitas pessoas têm resultado, muitas pessoas conseguem fazer algo nesse sentido, mas eu prefiro XYZ. Eu acabei de fazer isso com vocês nesse vídeo. Eu falei, olha, eu tenho colegas que usam essa estratégia de títulos e tudo mais, e eles têm um bom resultado. Mas eu, particularmente, prefiro fazer isso aqui. Eu não estou confrontando, eu estou apenas chamando para refletir. Eu falei, eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu estou falando que dá certo para mim. Então, e que é verdade? Eu estou sendo honesto. Eu não quero ser o dono da verdade, eu estou apenas convidando você para refletir. Então, você não deve confrontar. Então, nesse caso aqui, como eu não estou confrontando, eu estou falando o seguinte, olha, existe um modelo de agência tradicional que basicamente faz tráfego e conversão. Então, tem gestão de anúncios, Facebook, AdWords, Instagram, faz e-mail marketing, faz gestão de conteúdo. Mas qual que é o problema que eu vejo? Algumas pessoas conseguem lidar bem com isso, mas eu não consegui lidar bem com isso na época que eu tive agência. Ó, tô puxando pra mim. O problema tá na escala. Quanto mais clientes você tem, mais pessoas na equipe você precisa. E aí o teu custo começa a aumentar. O outro problema é que, como é algo que muita gente faz, você não consegue cobrar um valor maior. Então, por exemplo, se você faz anúncios para os teus clientes e você cobra lá 2.000 para fazer a gestão, 3.000, você não consegue cobrar 10.000 para fazer a gestão dos anúncios, porque tem muita gente que faz. Então, tem esses problemas aí para lidar. O problema da escala, o problema da margem de lucro, o problema de uma concorrência que às vezes é inferior a você, cobra um valor menor e o cliente acaba te trocando por ele. Às vezes o cliente contrata um estagiário e acha que o estagiário vai fazer a mesma coisa que a sua agência e acaba o contrato com você. Então tem esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, tem empresários, donos de agência que lidam bem com isso. Que eles são bons gestores, são bons administradores. Então, assim, tem muita gente de sucesso também com esse modelo, mas não é o que eu prefiro. Não estou confrontando. Beleza? Então eu dei o contexto. Eu coloquei agora para as pessoas o que elas podem refletir sobre o assunto. O segundo pilar, eu falo de um cenário ok. O cenário ok é de falar algo um pouco melhor do que o contexto geral, que é o que a maioria faz. Então aqui eu peguei, primeiro, contexto, tá? Essa estrutura aqui é basicamente contexto, cenário geral, cenário ideal. São esses três pilares. Contexto, cenário ok e cenário ideal. Contexto, cenário ok e cenário ideal, tá? Só para não confundir. Então aqui, no cenário ok, eu vou falar um pouco melhor que o contexto geral, que é o que a maioria faz. Só que nesse caso aqui, eu explico até o que eu ensino. Que no passado eu colocava como cenário ideal, mas agora eu mesmo me ataco. Eu mesmo falo o seguinte, deixa eu falar uma coisa que eu ensino. Eu ensino 3 tipos de consultoria. Eu ensino a consultoria e eu vou explicando, presença online, sistema de vendas online e campanhas de vendas online.
Algumas pessoas se deram muito bem com isso. Algumas se deram muito bem com isso. Outras tiveram dificuldade. O que é normal. Mas eu fiquei pensando, como é que eu posso ajudar aquelas pessoas que se deram bem a se darem ainda melhor? E como que eu posso fazer com que aquelas pessoas que tiveram dificuldades eliminem essas dificuldades? Você tá prestando atenção no detalhe dessa estrutura, dessa copy? Eu tô convidando o ouvinte, eu ia falar o telespectador, né? Eu tô convidando a pessoa que tá assistindo o vídeo a refletir sobre isso. Então eu estou assumindo, olha, eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldades, outras pessoas se deram bem. Mas como é que eu posso fazer com que aquela pessoa que se deu bem se dê ainda melhor e aquela pessoa que não teve facilidade, eu elimine essa dificuldade? Por quê? Aquela pessoa que está me assistindo, ela pode falar, eu realmente não consegui colocar isso em prática. O outro, não, isso deu certo para mim, mas tem algo ainda melhor? Tem. E aí eu vou então para parte 3, que é o cenário ideal ou mundo perfeito. E aqui é basicamente, eu vou colocar prova e mais prova. Nesse caso aqui, ó, então vamos lá, vou dar o contexto geral dessa palestra aqui para vocês. Ó. Eu começo falando, olha aqui, Natanael Oliveira, eu vou te mostrar como é que você reconstrói sua agência de marketing digital e vou falar de 7 maneiras para você monetizar a tua agência em 2019. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é o cenário das agências de marketing digital hoje no Brasil e também no mundo. O que acontece hoje? A maioria está prestando serviço, tráfego e conversão, e eu falo de todo esse ponto. Agora vamos falar das agências enxutas, que eu ensinei muitos alunos a fazerem esse tipo de estratégia. Eu explico toda a estratégia, falo dos pontos positivos e falo dos pontos negativos. Eu falo, bom, mas aí eu decidi experimentar algumas coisas novas. E eu começo a contar histórias. Eu provo, eu falo assim, recentemente eu fiz uma estratégia de lições, onde a pessoa é convidada para uma série de lições, ela vai lá, coloca o e-mail dela, ela então tem a oportunidade de ler o conteúdo, ler a lição 1, ela vai ler a lição 2, aqui são 5 lições, ela vai ler a lição 3, ela vai ler a lição 4, e aí por último, ela vai ler a lição 5, e aí ela compra. E nós fizemos muitas vendas utilizando essa estratégia. Eu vendi praticamente aí de 5 a 6 produtos utilizando essa estratégia. Só que ao mesmo tempo que eu começo a fazer esse tipo de estratégia, muitos empresários querem fazer também. Só que quem é que eles vão contratar para fazer, se eles não sabem fazer? E aí eu percebi que muitos consultores que às vezes tiveram dificuldade para vender um webinar ou uma campanha de aquisição, eles podem se especializar nisso aqui. E foi isso que eu decidi fazer. Eu decidi ensinar para os consultores e donos de agência como que eles negociam uma série de lições, como que eles cobram por isso, quanto tempo eles entregam, como que eles fazem um modelo de contrato, como é que eles definem quem executa, como é que eles planejam isso, como é que eles vendem esse tipo de serviço. E a mesma coisa que eu fiz, aí eu peguei o treinamento ao vivo. Olha, gente, eu fiz isso aqui recentemente. E quando eu faço isso aqui, muitos empresários querem fazer. Só que às vezes o empresário fala, Natanael, você tem alguém para me indicar? E eu não tenho quem indique, porque isso aqui é uma coisa muito avançada. Não é algo que eu ensinei para os consultores colocarem em prática, para venderem isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu ensino para os meus grupos. E eu falei, peraí, eu acho que eu posso ensinar alguns consultores a vender isso aqui, a negociar isso aqui. Vocês percebem, gente? É engraçado, né? Porque como vocês fazem parte da minha audiência, até confunde, né? O que eu tô explicando e o que eu tô falando pra vocês. Mas não tem problema, serve as duas coisas. Só que aqui, ó, nesse vídeo, você percebe como eu fui contextualizando? Ó, eu dei uma promessa, eu falei do contexto geral, que obviamente a pessoa vai se identificar com esse problema. Falar, putz, Natanael, é isso que tá acontecendo comigo. Se você olhar aqui, ó, a pessoa fala, sou cofundador de uma agência, eu cobro um valor acima, porém eu tenho dificuldades em conscientizar o cliente, eles ficam ansiosos, Então, às vezes, é um resultado, aqui demora para ter resultado. Isso aqui é uma coisa que, em uma semana você monta uma estratégia disso aqui para o cliente, ó, de um treinamento ao vivo, tá vendendo já. Então, aqui eu resolvo o problema de demora nos resultados. Enfim, vocês estão pegando aí o contexto dessa cópia. Mas aqui, aí eu começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu falo de 7 ações. Então eu falo que o aluno pode aprender a fazer lições para ajudar o cliente. Eu falo que ele pode aprender a fazer mini treinamento ou
treinamentos ao vivo. Eu falo que ele pode ajudar o cliente a vender mentorias, montar essa carta de vendas. Então, basicamente, o meu objetivo no vídeo, que é vender o Expert Vendas Online, eu cheguei e falei o seguinte, eu vou falar sobre 7 maneiras novas para você monetizar. Mas vocês concordam comigo? Eu vou pedir que vocês deixem um comentário conversando sobre essa parte específica. Vocês concordam comigo que nesse vídeo eu já entrego tudo? Eu já digo o que fazer, o como fazer e o porquê fazer? O que, como e porquê. Porque talvez você assistindo esse vídeo e você fala, putz, cara, eu vou vender isso aqui mesmo. Nossa, que legal, vou ver o que é que o Nathanael tá fazendo e vou vender pro cliente. Só que ao mesmo tempo eu crio a necessidade. Eu falo, tudo bem, mas se você quiser saber exatamente quanto cobrar, como entregar, modelo de contrato, quem executa, se você quer fazer do jeito certo, deixa eu falar sobre o meu programa chamado Expert Vendas Online. Então, assim, qual que é a minha estratégia? E aí você precisa testar se faz sentido para você, se vale para o seu negócio. Eu não escondo nada. Eu vou lá e eu falo, meu amigo, é o seguinte, tá aqui o que você precisa fazer, tá aqui o como fazer, tá aqui o porquê isso funciona e tá aqui para você dar o primeiro passo. Boa sorte, vai lá, manda ver, tchau. Eu não fico escondendo, porque no meu modelo de negócios, as pessoas elas compram os meus programas não é porque elas querem o meu conteúdo. Elas querem a minha orientação. Elas querem ver os meus bastidores. Então, como eu sei disso, eu não preciso ficar fazendo conteúdo de que, não, lá no meu treinamento eu vou te mostrar o segredo. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é que você ganha dinheiro hoje como dono de agência? Como é que você ganha dinheiro hoje como consultor? Você vai pegar as coisas que eu faço, que eu já validei. Você vai chegar pro empresário e falar o seguinte, empresário, dá uma olhada nesse aqui que o Nathanael fez. Dá uma olhada. Quer que eu faça pra ti também? É assim, eu cobro tanto, cobro isso, cobro X, cobro... Tem gente que já faz isso. Só que o problema é que a pessoa não sabe fazer e aí passa vergonha. Tudo bem, se você quiser pegar, teve uma galera agora que pegou minha página de vendas e só faltou colocar assim, Nathanael Oliveira. Palavra por palavra, quase. O que eu tô falando é de você conseguir fazer um negócio personalizado pro teu cliente, você ganhar dinheiro com isso. Então, essa é a minha estratégia. E aí você vai analisar se faz sentido pra você ou não. Então, assim, pra você que tá me assistindo agora, pra ver a copy na prática, você viu a estrutura. Então, eu falei de 3 grandes pilares. É você começar um conteúdo falando de contexto, depois você fala de um cenário ok, e depois você fala de um cenário ideal. Porque aqui é uma copy de oportunidade. É uma copy de você chegar, existem X maneiras de você fazer isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tivesse um treinamento de emagrecimento. Eu falaria só, três coisas para você adicionar na sua rotina que podem te ajudar a emagrecer mais rápido em 2019. Antes de falar sobre essas 3 atividades para você colocar na sua rotina, deixa eu falar um pouco sobre o contexto geral. O que a maioria das pessoas tem feito. Falo sobre o que a maioria das pessoas tem feito, depois eu falo, deixa eu falar um pouquinho sobre um outro passo que eu oriento algumas pessoas a fazer. O grande ponto aqui, essa é uma estratégia que eu estou usando, que na estratégia de posicionamento é uma estratégia de defesa. A melhor estratégia de defesa é o ataque a si mesmo. Então aqui, quando eu, Nathanael Oliveira, chego e falo, sabe isso aqui que eu ensino? Não é perfeito. Tem falhas também. Tem falhas, mas eu busquei agora resolver algumas dessas falhas. Então antes eu ensinava só isso aqui, E aí eu identifiquei que eu posso ensinar isso aqui também. E é isso que eu tô vendendo agora, e é isso que eu tô ensinando agora. Você percebe? Só que se tivesse chegado outra pessoa, então eu deixei mais de um ano essa brecha. Se tiver chegado outra pessoa e falar o seguinte, gente, tem muitos colegas no mercado que ensinam a você a vender consultoria, fazer tráfego para o cliente, não sei o que, mas eu decidi que eu não vou ensinar nenhuma consultoria. Eu decidi que eu vou pegar as estratégias que eu faço e eu vou ensinar você a vender para os empresários essas mesmas estratégias. O que eu poderia fazer? Nada. Mas eu vou lá e agora eu mesmo faço isso. Eu separei aqui 7 estratégias que eu fiz no último ano, as lições, treinamento ao vivo, mentoria, imersões, peguei tudo o que eu fiz e eu falo, beleza, galera, você que é consultor, você que é dono de agência, eu vou te ajudar agora, sem quebrar as coisas aqui, então. Eu vou te ajudar a você vender isso. E é assim que surgiu a oportunidade. E aí, obviamente, eu preciso transformar isso em copy, e eu sigo essa estrutura. Passo número 1, contexto. Passo número 2, cenário ok. Passo número 3, cenário ideal. Quando você for escrever a carta de vendas, você vai separar isso exatamente como eu separei agora. Você vai chegar e você vai colocar contexto geral. E você vai pensar, qual que é o contexto hoje? Qual que é o erro que as pessoas cometem? Qual que é o problema que elas enfrentam? Quais são as falhas naquilo que elas fazem?
Só que, mais uma vez, você não vai confrontar. Você vai chamar para refletir. Você vai listar pontos positivos e pontos negativos. Depois, você vai falar sobre o cenário ok. Tá, como é que elas podem minimamente melhorar isso? O que elas deveriam fazer para ter um primeiro resultado? E aí é o cenário ok. Primeiro resultado. E aí, por último, você fala, tá, qual seria o mundo perfeito? O que elas poderiam fazer que ia alavancar? Aí, beleza, aí você descreve então o cenário perfeito. Essa é uma estrutura de copy super simples de fazer, super fácil de fazer, mas ela é extremamente poderosa. Principalmente quando você quer levar a pessoa para um próximo passo, que no caso é preencher a aplicação. Beleza, galera? Show de bola. Então é isso. Bati meus 30 minutos aqui, já estourei meu tempo. Eu sempre tento fazer um vídeo mais curtinho, mas como eu falo, se eu preciso de 30 minutos para passar a mensagem, eu vou usar 30 minutos. Eu não vou ficar economizando palavras por conta do tempo. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo valeu seus 30 minutos. Eu espero que você coloque isso em prática. Então vamos lá. É o seguinte, eu vou deixar o link aqui abaixo. Vai ficar o link aqui da aplicação aqui abaixo para vocês preencherem a aplicação. Obviamente, para quem quer participar do Expert em vendas online. Então, você que é consultor, você que é dono de agência, você quer aprender como vender, como negociar, como entregar, como se planejar para essas estratégias aqui, então preencha a tua aplicação para conversar com a nossa equipe para falar do Expert em vendas online. Valor do Expert em vendas online, R$5.000 à vista, R$6.000 parcelado. O que você tem acesso no Expert em vendas online? Tem dois tipos de conteúdo. Tem um conteúdo da biblioteca de conteúdo que ensina exatamente isso aqui, ó. Presença online, como é que você faz parte orgânica, como é que tudo isso que envolve a questão do negócio de consultoria. Parte de implementação, construção de oferta, presença online, SEO, tem um monte de módulos lá para te dar a base da base para você minimamente prestar um serviço de consultoria. E tem outro conteúdo que esse é entregue ao vivo, é entregue em live comigo, onde eu vou falando sobre esses pontos aqui, ó. Eu vou pegando as estratégias e eu vou aprofundando sobre cada uma delas. Então, esse conteúdo aqui é todo ao vivo, você não vai receber gravado. Você vai ver esse conteúdo e você vai discutir esse conteúdo comigo ao vivo. Por quê? Porque alguns de vocês estão prontos para um determinado tipo de ação, outros são prontos para outro tipo de estratégia. Então, eu vou meio que direcionando, conhecendo os perfis e dando um direcionamento, dando orientação pro teu momento e pro teu modelo de negócios, tá bom? Então é isso, um grande abraço pra você, fique com Deus e até a próxima. Valeu e fui!